Que conclusões que o jogo, a atuação do Inter, né, te deram hoje sobre possibilidades de mudanças na equipe, de necessidade de contratações que ainda existem? Por gentileza. Foi um jogo dentro da dificuldade da partida, né, que a gente procurou as alternativas, né, à nossa disposição para mudar um pouco o panorama e a característica que, depois de um primeiro tempo em 0-0, a gente precisava ter, né? Mais vitória pessoal, as buscas de cruzamentos rápidos e não cruzamentos de altura, né? Porque, assim como os outros adversários, com exceção talvez do Bagé, jogando em casa, teve uma proposta mais ofensiva, todos os outros baixaram linha de 5 e negaram os espaços, e a gente conseguiu encontrar alguns deles, outros não. No primeiro tempo, talvez o nosso erro foi as buscas de cruzamento de altura, né, que com 3 zagueiros altos e acostumados a esse tipo de jogo aéreo, eles conseguiram neutralizar. Vezes que a gente conseguiu mobilizar um deles, pelo menos tirando da área, a gente teve um pouco de progressão dentro do campo, mas esse tipo de jogo, dentro desse cenário, ele vai ser decidido em chutes de média distância, ele vai ser decidido no desequilíbrio da habilidade dos jogadores de lado, ele vai ser decidido numa tabela rápida, né, e triangulação pelo centro, no pouco espaço que tem. Então, esse pouco espaço que teve, a gente não conseguiu utilizar bem, né, mas achamos uma solução para vencer. É um momento de recuperação da temporada, né? A gente percebe que o nosso lado esquerdo ele tem uma fluidez maior, né, pelo entrosamento do ano anterior, nosso lado direito por ter 2 peças novas, e o Wanderson com a muito boa vontade, né, e disposição, atuando pelo lado direito, que não é o seu preferencial, e nem tampouco que ele tem mais destreza, né, porque ele é um jogador oriundo do lado esquerdo, e tem o drible para dentro, a conexão com o chute. Precisa desses ajustes, né, de tempo e ultrapassagem, né, mas foi um jogo que defensivamente a gente foi pouco provocado, né, controlamos mais uma vez, e as avaliações são muito em busca dessas soluções, que elas passam mais, né, pelas individualidades e alternativas, né, de jogadores que têm essa virtude perto da área, com finalização, com drible curto, com busca de profundidade, com presença de área. Eu acho que foi um jogo suficiente para vencer, porém com necessidades da gente evoluir algumas questões. Roger, boa noite. Queria te ouvir, claro, um pouquinho mais sobre a troca de lado de campo do Wesley e do Carboneiro, né, que parece ser uma grande notícia. Entrou muito bem lá no Vale, hoje entrou bem no jogo de novo. Você chegou a revelar uma conversa com o Wanderson e com o Wesley, né, para ver quem é que jogaria do lado direito. Como é que você está tomando essa situação? E chegando na metade, né, da fase de grupos do Campeonato Gaúcho, um tiro curto, você esperava um rendimento melhor ou ainda está dentro do esperado? Pelo começo de ano, mas ao mesmo tempo, né, um campeonato que já está se encaminhando para a fase decisiva. Eu acho que ele pode estar dentro do esperado, né, pela retomada do ano, está dentro do esperado no sentido de que a gente enfrenta nos campeonatos regionais, muitas vezes, dificuldades diferentes dos outros campeonatos, onde os adversários vão te dar mais campo, que vão te atacar mais. Né, e em função da característica dos adversários, das capacidades que a gente ainda está reconstruindo ainda dentro desse começo de ano, né, poderia estar um nível acima, penso que sim, mas pelo começo a gente compreende, né, e vai buscando esses pontos importantes, achando alternativas dentro da dificuldade que a gente está tendo nesse momento. Né, que ela, para mim, ela é circunstancial e ela é momentânea, né, pelo começo da temporada, não temos nem um mês de trabalho, né, e a gente tem que avaliar isso com muita calma, com muita cautela, mas as alternativas que a gente tem encontrado, né, como você disse, boas notícias, né, o Carboneiro entrou bem novamente, o Wesley, né, embora no lado direito, como foi usado em outras vezes, tem ainda a naturalidade do drible, né, e a combinação, né, o Café já está soltando mais, né, já vi ele com um jogo ofensivo um pouco mais solto, mas
um pouco mais de dificuldade no momento defensivo, quando jogou contra o jogador, né, de vitória pessoal também. Né? Eu penso que o momento ele é o adequado, né, para esse começo de temporada. Né? Os ritmos vão voltar, os jogadores vão entrar cada um no seu melhor momento e coletivamente a gente vai render mais, com certeza. Roger, boa noite. Você falava agora de uma certa dificuldade do Inter nesse início de campeonato, não é um time que está goleando todo mundo. E eu queria saber se você acha que essa dificuldade ela pode estar também associada a uma questão física. Você tomou uma decisão de repetir o time nos primeiros jogos do campeonato, repetir o time titular, talvez com uma ou outra mudança, mas você acha que essa repetição excessiva do time em um início de temporada pode também estar pesando nessa dificuldade do Inter de conseguir boas vitórias nesse Campeonato Gaúcho? Não, a questão não foi física, porque a gente suportou bem os jogos. O desgaste é natural do começo da temporada. Eu não vejo nenhuma ligação com o rendimento, né, com uma questão de começo de temporada. O começo de temporada vai gerar isso. E da escolha por repetir a equipe, porque justamente a gente percebeu que não havia necessidade até esse momento das mudanças, né, justamente para dar ritmo aos jogadores e eles pudessem entrar nos momentos decisivos do campeonato numa condição ideal para competir bem. Não vejo essa ligação. A fisiologia não aponta nenhuma ligação física, até porque as intensidades dos jogadores elas são as mesmas. E com os adversários mais fechados, na verdade, tu não se desgasta muito correndo atrás do adversário. Pelo contrário, esses jogos são muito mais tranquilos defensivamente, né, tanto no jogo contra o São José. E hoje, certamente, né, o desgaste do jogador não foi nem próximo de uma partida que você é exigido, porque, né, um time defendendo e outro atacando, um ataque da defesa 90 minutos. Né, não vejo nenhuma ligação que possa justificar, né, a ausência de goleadas, né, buscando fazer uma comparação, né, com outro momento. Roger, o jogo de hoje me pareceu muito com o jogo contra o São José. Um time lento, um time burocrático, que toca de um lado para o outro e não consegue evoluir. O Inter não é de hoje, que tem muitas dificuldades contra times que se postam atrás. Nos dois jogos, quando entra o Carboneiro, o time fica um pouco mais veloz e consegue construir um pouco mais. Seria essa a solução? Vamos lá. Me aponte outros jogos que teve essa dificuldade nos últimos 6 meses. Times mais fechados aqui, ele é histórico, não é? O Inter tem um pouco mais de dificuldade. Não. Eu não estou falando só do teu time. Agora estou falando dos 2 últimos jogos do teu time, que teve dificuldades para entrar em 2 defesas mais modestas. Modestas, mas que trabalham justamente para neutralizar o talento da penetração dos nossos jogadores. A gente não pode avaliar, para mim não cabe avaliar a nossa incapacidade simplesmente em cima, né, de um adversário virtual. É um adversário que se propôs a fazer e fez muito bem. Né? A gente buscou alternativas. Né? Sem dúvida nenhuma, a entrada do Carboneiro, né, que tenha na vitória pessoal a sua virtude, destrancou muitos momentos e fez com que o adversário se desorganizasse defensivamente, tendo que fazer as coberturas onde acabam surgindo os espaços. Né? Naturalmente você vai enfrentar adversários e vai ter dificuldade de penetração nessas defesas bem fechadas. Né? E as alternativas, embora não sejam as habituais, elas foram encontradas. Né? O importante é a gente seguir e permita discordar que o nosso time não foi lento. A gente tocou a bola com velocidade para encontrar os espaços. Né? Ter calma é diferente de ser lento. Né? O que a gente não queria era ser precipitado, né, e devolver a bola para o adversário para que ele usasse o contra-ataque na sua proposta de jogo. Né? O que a gente não encontrou foi as alternativas de busca de profundidade. Né? Para quem estava no treino aberto da semana, né, e permaneceu aqui, percebeu as alternativas de treino que eu fiz, justamente para que a gente conseguisse acessar as costas de uma defesa que vai negar espaço.
né? E você acessa de várias formas. Com a velocidade, depois que você entra atrás da linha. Algumas vezes nós entramos aí, esbarramos na compactação do adversário, as ultrapassagens com os cruzamentos rápidos, e a gente aí sim, no primeiro tempo, usou os cruzamentos mais de altura e nós não temos centroavantes altos, né? E a vitória pessoal. Vitória pessoal é associada à característica do jogador, né? E o começo da temporada você vai ter um pouco mais de dificuldade. O Carboneiro talvez esteja num ritmo diferente dos outros, conseguindo as vitórias pessoal, porque veio num momento, né, de um outro momento da temporada, né? Isso tudo vai se ajeitando com o tempo. Roger, queria pegar 2 pontos, né, do que você falou recentemente nas outras respostas. A primeira que você disse da pré-temporada, né, que não tem nenhum mês ainda de atividade do time e é uma verdade com o campeonato já rolando. Em quanto tempo você imagina que ainda vai pesar a questão da pré-temporada para o time dentro de campo? E um segundo ponto, você disse que algumas questões no coletivo ainda o time precisa evoluir e melhorar, que você vem identificando nessa temporada. O que seriam esses pontos que você vê que dá para evoluir coletivamente do time do Inter? Que nesses momentos das estruturas mais fechadas, o pouco espaço que tu tem que buscar arriscar um passe mais decisivo, né? E não esperar o melhor momento para que isso aconteça, né? Você vai trabalhar com um volume de tentativas e acertos e erros, né? Buscar os momentos onde o adversário vai estar desequilibrado, acelerar o jogo, né? É basicamente se o adversário se coloca na frente da defesa com 11 jogadores, ele ainda tá com 16 metros, que é a área para o gol, eu preciso buscar aquele espaço em pequenos ataques à profundidade, né, fazendo com que o adversário corra para o seu gol, né? Uma tentativa vai bater na ponta do pé do adversário, outro ele vai botar para... vai conseguir rebater, e uma terceira ou quarta ela vai encontrar um jogador buscando uma profundidade, né? E essa foi a ideia que a gente teve, né, ao botar o Valência, né, que a gente tivesse 2 atacantes em cima dos 3 zagueiros, e nessa busca de fazer o adversário mexer de um lado com o outro com paciência, não com lentidão, a gente conseguisse essas buscas de profundidade ou os cruzamentos rápidos depois do desequilíbrio da vitória pessoal ou da combinação, né? Então é isso, né? Para esse momento, quando a gente pegar adversários que vão sair mais tempo, esses espaços vão aparecer com mais clareza, daí você não precisa ter tanta precisão nas buscas de profundidade, porque vai ter mais espaço naturalmente, porque os adversários vão se abrir, né? Então para esse momento é isso, e a gente trabalha com o momento, né, e buscando sempre evoluir. Roger, boa noite. Eu até imaginava que você proporcionaria a entrada do Natan hoje desde o início da partida, por conta das atuações não tão boas até o momento do Aguirre. Você optou por ele e ele acabou fazendo a melhor partida com a camisa do Inter até o momento. Mas mesmo assim me parece uma posição que ainda está em aberta, a mais aberta no elenco. Você acha que o Inter precisa e vai contratar mais um jogador para essa posição, ou vai ficar com os jogadores que tem no elenco? Então, nesse momento a gente tem 2 jogadores para a posição. Tínhamos 3, né, quando o Bruno ocupou a lateral direita e tomou conta dela, né? Então ficamos com 2, né? Primeiro eu preciso colocar os jogadores para jogar, e como eu também acho que o Aguirre fez a melhor partida dele com a camisa internacional, porém com bastante margem para evolução, né? E o Natan, né, é um atleta que foi contratado exatamente naquele meio momento ali onde o Bruno assumiu e ficou como terceira opção naquela situação, né? Então jogou pouco, né? Se apresentou depois, né, porque tinha algo encaminhado, né, que acabou nos concretizando, nos ajudou já no 45 com o jogo contra o São José, está adquirindo ritmo, né? Primeiro eu preciso passar confiança, né, para o Aguirre, né, que eu passo todo dia, para que ele com naturalidade possa ocupar a posição do Bruno e que dá tempo para que adquira ritmo, né? Infelizmente não há mágica, né? Nós todos queremos que o Aguirre assuma a posição, né, e faça um jogo seguro, como fez, por exemplo, na sua única partida, né, que fez no ano passado, que foi contra o Vasco, né? Mas mais do que isso, né, a gente precisa encontrar o equilíbrio, porque a característica do lado mudou. Nós tínhamos o Bruno,
né, que tinha uma relação diferente com a bola, né, um controle de espaço, progredia por vezes por dentro, porque era um volante de origem, e nós tínhamos naquela função o Tabata e o Gabriel, né, que não eram pontas, né, são meias pontas, né, que limpam o corredor e tem uma conexão que permite que o lateral use como ponte, né, do que um jogador mais agudo do lado, né, que por vezes quando o lateral está soltando para fazer um overlap, o jogador que é mais agudo já está fazendo a jogada de profundidade, então fica pouco espaço para que ele use. Né? É o tempo e acreditar que o jogador melhor condicionado vai sempre render mais. Roger, dentro dessa condição do jogador melhor condicionado, você tem um jogo contra o Brasil de Pelotas que deve ser um pouco daquilo que foi hoje também. Linha de 5 também, Brasil. Exato, fechando muito e tirando os espaços do teu time. Tu pensa em manter a forma como está o Internacional ou pensa em mudar por conta dessa possibilidade de novo de ser um time fechadinho? Não, eu não vejo necessidade obrigatoriamente de mudar estrutura ou mudar modelo. Eu vejo que a gente pode fazer melhor. Né, e voltar a fazer o que a gente fez no nosso melhor momento. Né? Isso vai acontecer, né, com a continuidade dos treinos e as propostas deles para que a gente reative esse melhor momento. Não vejo necessidade, que a partir desse momento, né, com a pontuação conquistada, a gente começa pontualmente, né, ver os jogadores que aí sim, né, que pelo número de jogos, né, que a gente lida ali com... Nós fizemos, na verdade, acho que 4 jogos em 20 dias, né? Então, nada que a gente não esteja acostumado, né, mas não para começo de temporada. Né? Então, aí sim, para o Brasil, a gente vai rever, né, aqueles, né, que a fisiologia ou que o Paulo entender que a gente precise fazer segurar um pouquinho, né, a gente vai rever, até porque a gente sabe que também o jogo do Brasil é muito importante, vale os mesmos 3 pontos, né, mas no final de semana a gente sabe o que tem pela frente, né, que é o clássico. Boa noite. É natural que a torcida colorada, uma parte dela, esteja um pouco ansiosa em relação ao desempenho da equipe. Eu também. Por conta do desempenho que teve ano passado, né? E porque o campeonato está avançando, né? Mas tu tem bastante experiência no Campeonato Gaúcho. Em outros momentos o Inter já teve desempenhos melhores na primeira fase e não conseguiu converter isso no mata-mata. Para ti, né? Com toda essa experiência, o mata-mata é uma situação completamente diferente. O torcedor precisa ter essa preocupação ou pode ficar um pouco mais tranquilo pensando lá na frente do campeonato? Ansioso eu também fico, né? Por vezes o atleta, o Bernabé hoje pediu para eu ficar um pouquinho mais calminho na beira do campo, porque eu estava mais agitado. Né? Porque os jogos são difíceis mesmo e a gente sabe que esse começo de temporada ele é mais difícil, né? E retomar o ritmo, né, da lembrança do melhor no nosso momento anterior é o que a gente vem buscando jogo a jogo. Né? Então é natural a ansiedade do torcedor, é o começo. Né, a única coisa que a gente pode salientar nesse momento é acreditar e tendo a certeza de que o que a gente vem fazendo é exatamente o mesmo, né? Então a gente vai conseguir retomar, porque a única coisa de diferente que tem no cenário é o começo da temporada, que a gente sabe como ele impacta, né? Então o importante, antes da gente conseguir esses ajustes que eles precisam ser feitos, a gente continuar somando pontos e, de preferência, os 3 das vitórias. Né? Que a gente gostaria de estar no mesmo nível, é claro, mas eu como treinador, eu tento me manter tranquilo, né? Deixar a ansiedade de lado, mesmo que por momentos a gente fique, né? O jogador também, né? Porque ele quer o mais rápido possível voltar ao seu melhor nível. Né? Mas esse é o processo. Eu não vejo nada errado, né, com o que a gente vem fazendo, as opções que a gente tomou, e sim o contexto, né, que a gente precisa avaliar com calma, né, de um começo de temporada num Campeonato Gaúcho que tem uma característica completamente diferente e tem outra ainda mais diferente nos mata-matas, que a gente sabe como é que é. Valeu, boa noite.